O brasileiro médio não perde dinheiro por falta de inteligência. Ele perde porque foi treinado a procurar emoção onde deveria procurar estabilidade. Ele entra quando todo mundo fala, sai quando medo grita e confunde movimento com progresso. Enquanto isso, as verdadeiras fortunas nunca estiveram onde havia barulho, sempre estiveram onde quase ninguém estava olhando. Existe um tipo de empresa que não aparece em conversas de bar, não vira manchete em rede social e não promete dobrar seu dinheiro em 6 meses. Ela simplesmente continua funcionando. Continua vendendo. Continua pagando. Ano após ano. Crise após crise. É exatamente por isso, a maioria ignora. Porque não parece oportunidade. Parece sem graça. O problema é que o mercado não recompensa quem se empolga, ele recompensa quem permanece. Enquanto muitos investidores brasileiros passam anos pulando de promessa em promessa, tentando acertar o próximo movimento, existe uma outra estratégia, muito mais simples e muito mais difícil: ficar parado no lugar certo. É assim que o dinheiro cresce quando ninguém está olhando. As maiores fortunas do mundo não nasceram de apostas ousadas feitas no momento perfeito. Elas nasceram de negócios que resolvem problemas permanentes, operam no fundo da economia real e continuam gerando caixa quando o noticiário muda, quando os juros sobem, quando a política muda e quando o medo toma conta do mercado. Neste vídeo, eu não vou falar de moda, nem de tecnologia milagrosa, nem de atalhos. Vou mostrar por que uma ação ignorada pela maioria dos brasileiros se tornou um dos pilares silenciosos de construção de riqueza ao longo de décadas. E por que entender isso muda completamente a forma como você enxerga dinheiro, risco e tempo. O investidor brasileiro foi ensinado a acreditar que investir é antecipar o próximo movimento, o próximo ciclo, a próxima grande oportunidade. Mas, na prática, esse comportamento cria um padrão perigoso: entrar sempre atrasado, sair sempre com medo. E passar anos ocupado demais tentando prever o futuro para perceber o que já está funcionando no presente. Enquanto isso, o tempo, que deveria ser o maior aliado, vira inimigo. Existe uma diferença silenciosa entre ganhar dinheiro e construir riqueza. Ganhar dinheiro depende de timing, sorte e emoção. Construir riqueza depende de estrutura, paciência e repetição. O problema é que essa segunda forma não chama atenção. Não gera conversa. Não parece inteligente. Ela apenas cresce devagar, constante, quase invisível, até que um dia o resultado se torna impossível de ignorar. Antes de continuar, comenta de onde você está assistindo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque esse conteúdo existe para ajudar você a pensar melhor sobre dinheiro hoje, antes que decisões comuns cobrem um preço alto no futuro. Aqui a ideia não é empolgar. É proteger. Não é prometer. É mostrar o que realmente sustenta patrimônio ao longo do tempo. Enquanto muitos brasileiros concentram energia em tentar acertar o próximo boom, existem empresas que não dependem de euforia para crescer. Elas não precisam de narrativa. Não precisam de hype. Elas operam em áreas que as pessoas não podem abandonar, mesmo em crise. E exatamente por isso, continuam gerando caixa quando quase todo o resto sofre. Neste vídeo, você vai entender por que uma dessas empresas, amplamente ignorada pela maioria, se encaixa perfeitamente na filosofia de quem pensa em longo prazo. Não como uma aposta, mas como um pilar. Um tipo de investimento que não impressiona no curto prazo, mas que, ao longo dos anos, faz algo muito mais raro. Permanece. Quando o Buffett fala sobre investir, muita gente escuta apenas a superfície. Frases soltas. Citações motivacionais. Mas o que ele realmente ensina nunca está na promessa, está
Na repetição silenciosa de um princípio simples, riqueza não nasce da novidade, nasce da previsibilidade. E previsibilidade, para a maioria das pessoas, parece entediante demais para ser levada a sério. O ponto central não é escolher a ação certa para um ano específico. É escolher um tipo de negócio que continue existindo quando os ciclos mudam. Buffett sempre deixou claro que prefere empresas que não precisam acertar o futuro para dar certo. Elas apenas precisam continuar fazendo bem aquilo que já fazem hoje. É por isso que ele evita setores onde tudo depende da próxima inovação, da próxima tendência ou da próxima promessa. No Brasil, esse conceito costuma ser mal interpretado. Aqui, investir virou sinônimo de movimento. Comprar, vender, trocar, girar carteira. Quanto mais ação, mais sensação de controle. Mas controle não vem da atividade, vem da estrutura. Buffett nunca construiu riqueza tentando prever crises ou antecipar euforias. Ele construiu riqueza ficando sócio de empresas que atravessam crises como parte natural do caminho. Quando ele fala em negócios simples, não está falando de negócios pequenos. Está falando de negócios compreensíveis, estáveis e necessários. Empresas que resolvem problemas que não desaparecem quando o juros sobe, quando a política muda ou quando o crédito aperta. Pessoas continuam envelhecendo. Continuam adoecendo. Continuam precisando de serviços essenciais. Isso não é previsão. É constatação. O investidor brasileiro costuma olhar para esse tipo de empresa e pensar que ela já cresceu demais ou que não tem mais espaço. Buffett olha e vê exatamente o oposto. Um negócio que não precisa crescer rápido para gerar riqueza. Ele só precisa continuar existindo, continuar vendendo e continuar reinvestindo bem o capital ao longo do tempo. No fundo, o que Buffett sempre quis dizer é desconfortável para quem busca atalhos. O maior diferencial no mercado não é a inteligência, nem a informação privilegiada, nem a coragem. É a capacidade de permanecer sócio de algo sólido enquanto quase todo o mundo está distraído procurando emoção. O erro não está em escolher a ação errada. Está em escolher o motivo errado para investir. 95% das pessoas entram no mercado tentando sentir algo. Segurança, excitação, esperança, alívio. Elas não entram para construir, entram para compensar. E quando o investimento vira um remédio emocional, o resultado quase sempre é o mesmo: decisões apressadas, trocas constantes e perda de tempo, que é o ativo mais caro de todos. No Brasil, esse erro é ainda mais profundo porque fomos acostumados a conviver com instabilidade, inflação alta, mudanças de regra, crises recorrentes. Isso cria a ilusão de que tudo precisa ser rápido, que o dinheiro parado está sempre em risco e que quem não se move está perdendo. Mas o mercado não pune a paciência, ele pune a impaciência mal direcionada. A maioria das pessoas compra ações como se estivesse comprando bilhetes de loteria sofisticados. Elas entram olhando para o preço, não para o negócio. Para a manchete. Não para o caixa. Para o movimento do gráfico, não para a previsibilidade da empresa. Quando algo cai, vendem. Quando algo sobe, compram. E chamam isso de estratégia. Buffett sempre alertou contra esse comportamento, mas poucos levam a sério. Por quê? Aceitar esse erro exige admitir algo difícil. Não é o mercado que confunde, é a pressa. A pressa de ganhar, de recuperar, de provar que está certo. Enquanto isso, empresas sólidas continuam fazendo exatamente o mesmo trabalho todos os dias, gerando lucro, pagando dividendos e sendo ignoradas por parecerem lentas demais para quem quer emoção. O perigo real desse erro não é perder dinheiro em um único investimento. É passar décadas girando em torno do mercado sem nunca deixar o tempo trabalhar a seu favor.
É estar sempre ocupado demais corrigindo decisões passadas para construir algo que dure. É transformar o investimento em um ciclo infinito de tentativa e erro, quando ele deveria ser um processo de acúmulo silencioso. No fim, os 5% que constroem patrimônio não fazem nada de extraordinário. Eles apenas evitam esse erro básico, não investem para sentir algo agora. Investem para que o tempo faça algo por eles depois. A primeira lição prática é simples, mas exige maturidade. Pare de perguntar quanto uma ação pode subir e comece a perguntar quanto tempo ela consegue permanecer relevante. No Brasil, somos treinados a pensar em preço. Buffett pensa em permanência. Empresas que resolvem necessidades humanas básicas não dependem de cenário perfeito para funcionar. Elas atravessam governos, juros, crises e continuam operando porque o problema que resolvem não desaparece. A segunda lição é aprender a diferenciar risco de volatilidade. Para a maioria das pessoas, risco é ver o preço cair. Para Buffett, risco é não entender o negócio do qual você é sócio. Preço oscila. Negócios sólidos continuam. Quando você investe em uma empresa que gera caixa de forma previsível, paga dividendos consistentes e reinveste bem o capital, a oscilação deixa de ser ameaça e passa a ser ruído. A terceira lição é usar o tempo como estratégia, não como esperança. Reinvestir dividendos, manter aportes regulares e resistir à tentação de trocar de posição toda vez que o mercado muda de humor cria um efeito que poucos experimentam, o crescimento invisível. No curto prazo, parece que nada acontece. No longo prazo, é exatamente isso que constrói patrimônio. A quarta lição vai além do mercado financeiro. Esse mesmo raciocínio se aplica à vida financeira como um todo. Gastos previsíveis, decisões simples, menos impulsos e mais constância. O brasileiro costuma procurar soluções complexas para problemas simples. Buffett sempre fez o oposto, simplificou até o essencial e repetiu por décadas. Por fim, a lição mais difícil de todas, aceitar que investir bem raramente parece inteligente no começo. Não gera conversa. Não dá sensação de genialidade. Mas, com o passar dos anos, se torna impossível de ignorar. Porque enquanto muitos tentam acertar o próximo movimento, poucos constroem algo que continua de pé quando o barulho passa. Construir riqueza não é um evento. É um processo silencioso que recompensa quem escolhe negócios certos e, principalmente, quem escolhe permanecer. No Brasil, onde a instabilidade faz parte da história, entender isso é ainda mais valioso. Porque quanto mais o ambiente muda, mais importantes se tornam as coisas que não mudam. A ação que o brasileiro ignora não é ignorada por ser fraca. É ignorada por não oferecer emoção imediata. Mas foi exatamente esse tipo de empresa que atravessou décadas. Crises globais e mudanças profundas sem deixar de gerar valor para quem teve paciência. Não por sorte. Por estrutura. No fim, o mercado não premia quem prevê o futuro. Ele premia quem se posiciona bem diante do inevitável. Pessoas envelhecem. Necessidades básicas continuam existindo. Empresas que entendem isso não precisam reinventar o mundo, apenas continuar fazendo bem o essencial. Se esse vídeo fez você repensar a forma como enxerga investimento, tempo e risco, então ele já cumpriu seu papel. Porque a maior virada financeira não acontece quando você encontra a próxima grande oportunidade. Ela acontece quando você para de procurar emoção e começa a construir algo que resiste ao tempo.